Mas agora nós vamos te contar a história da Eliane Silva, que está aqui com a gente, né? Dessa maneira como você está vendo aí, como eu disse para vocês, existe um propósito para isso, ela não está vestida assim de graça. Ela é uma mãe brasileira em busca de ajuda na sua terra natal para trazer da Suíça o filho dela. Ela morou na Suíça por 10 anos, mas chegou um momento que, por não estar empregada, ela não pôde renovar o visto. Ela foi obrigada a vir para o Brasil, mas o filho dela foi obrigado a continuar na Suíça e ele só tem 8 anos de idade. Então dá para entender de início, já de cara, como está o coração dessa mãe, né? E ela veio buscar ajuda hoje aqui no nosso programa para que ela possa logo, logo estar com esse seu filho lindo, um menino lindo, de volta para os seus braços, viu? A situação é complicada, a história é delicada, mas para Deus nada é impossível. E para o coração de mãe, então, né, nessa hora, sabe, quem é mãe cria uma força muito especial, maior do que ela mesma possa imaginar, para poder ter esse filho de volta para ela. E é o que nós vamos começar a entender da Eliane agora. Eliane, boa tarde. Você tira pra gente, para poder falar com a gente. Por que você estava com essa faixa na boca? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, querida. Desculpa, porque... Imagina, fica calma, a gente vai conversar, vai explicar tudo pro público. Se Deus quiser, a ajuda não vai te faltar. A doutora Regina Sbrigg está aqui, o psicólogo Haroldo Lopes também, tá? O que acontece? É muito difícil falar sobre isso. Porque faz apenas 2 semanas que eu cheguei da Suíça hoje. Só 2 semanas? Só 2 semanas. Achei que você estivesse aqui há mais Não, tempo. cheguei dia 17. Sei. Vivi 10 anos na Suíça, como você já está sabendo. E eu me caracterizo com esta roupa exatamente para representar o sofrimento do meu filho. E porque meu filho está na prisão. Para mim, ele está numa prisão da Suíça, porque ele nasceu na Suíça. E por eles não me deixarem trazer o meu filho, eu resolvi me caracterizar dessa forma que representa... Esse seria o uniforme de um presidiário na Suíça? É esse o ou simbolicamente, né? Eu sim. acho que aqui no Brasil também, alguns filmes de televisão você vê. Mostra. Representa... Essa é uma roupa de carnaval que eu usei algumas vezes com meu filho. E eu fiz vários protestos na Suíça. Certo. Exatamente chamar a atenção das autoridades da Suíça, exatamente para o meu caso, porque eu diria que o meu caso é um abuso de poder, um racismo, um preconceito e uma violação dos direitos humanos. Eu procurei vários órgãos da Suíça, tem esse juizado de menor, que seria, diria assim, traduzindo em português, que está com esse caso. Eles não quiseram resolver, eles não têm interesse de resolver, porque eu não fui casada com o pai do meu filho. Certo. Eu convivi com ele 2 anos. Na Suíça eles não levam a sério, legalmente, união estável, não existe isso lá, tem que estar casado no papel. Tanto que meu filho não tem o sobrenome do pai, ele é reconhecido no nosso consulado brasileiro em Zurigo, na Suíça alemã, mas ele só tem o meu sobrenome. Porque você não é casado porque eu não com fui, o pai dele. exato, porque eu não fui casado. Exato, é uma o lei nome do deles. pai até consta na certidão de nascimento, exato. mas ele não usa o sobrenome Não, do pai só ou tem da o meu mãe, sobrenome. porque vocês não são Exato, casados. é uma lei da Suíça, funciona dessa forma. E sabendo, como você tinha dito antes, que eu não ter sido, por eu não ter sido casado com ele, com o pai, meu filho, aliás, eu não pude pedir como se diz aqui... O quê? Como se diz, quando casa e separa, a mulher ter direito de uma ajuda. A pensão alimentícia. Exato, porque eu não fui casada com o pai. Tá. Então eu tinha que viver dos meus próprios meios, porque quando eu separei do pai do meu filho, porque era um relacionamento difícil, e quando eu conheci esse homem, que eu amei muito, sinceramente foi meu primeiro amor na minha vida, já era uma mulher madura, porque quando meu filho nasceu eu já tinha 40 anos, né? É mesmo? Sim. E quando eu conheci, eu dizia a ele, olha, eu sou uma pessoa de um caráter assim, tenho um bom coração, porém eu tenho um caráter, a moda brasileira, a gente diz lá na Suíça, né? Ele sabia de tudo, eu conversei com ele. Ele era suíço mesmo? É suíço-alemão. Tá. Meu filho também é nascido na Suíça alemã, se chama Surse-Lucen, onde ele nasceu. E eu dizia pra ele, olha, eu tenho esse caráter. Ele dizia, não, mas por amor você vai mudar. Como era o seu caráter passional, latina, isso? O próprio latino, Tá. tipo assim, não ter, como se diz aqui no Brasil,
Quando uma pessoa não controla o emocional, ela se expressa daquela forma. Passional mesmo. Volúvel, emotiva. Descontrolada. Papas nas línguas. Não tem papas nas línguas. Mais ou menos isso. Dessa forma que eu consigo me expressar. Porque impulsiva. Isso, eu diria dessa forma. E isso acabou provocando um relacionamento muito tumultuado, muitas eu brigas. Eu disse pra ele que eu tinha esse problema, que apenas cheguei a dizer, você vai num país que você nunca conheceu, a cultura é diferente, um país muito frio, que as pessoas se enquadram exatamente na cultura e no país, no clima, porque é exatamente que é assim a Suíça, né? E pra mim era tudo uma novidade. Aí, quando eu disse pra ele, dizia, não, por amor você muda. Eu realmente amei demais esse homem, foi o primeiro homem que eu amei. Mas ele era um alcoólatra, não era? Mas ele não me disse. Esse foi o meu grande desespero, porque se ele havia dito a mim que ele tinha esse problema, eu jamais teria voltado, porque como turista você pode ficar em qualquer outro país, como tipo 3, 4 meses. Sim. Eu, 13 dias antes de voltar para a Suíça, eu conheci ele. Voltar para o Brasil, desculpa, eu conheci ele. E a gente se relacionou, ficamos juntos, e eu amei ele, realmente. Eu acho, não sei, até hoje eu não sei se ele me amou. Sim. Mas ele era desempregado, ele tinha problema de álcool, ele usava droga. Isso você só foi tomar conhecimento e você foi viver com ele depois de 30 dias que eu vim para o Brasil. Sim. Porque como turista você tem um período para estar, depois mais 6 meses, depois você pode voltar para lá. Exato. Aí eu voltei para o Brasil, fiquei na casa da minha mãe. E ele dizia, ele me ligava sempre, mas ele ligava bêbado, mas dizendo pra mim, tipo, se você não voltar, eu me mato. Se você não voltar, eu achava que esse comportamento dele... Exato. Ele agia dessa forma, porque realmente estava desesperado que eu voltasse. Eu não tinha entendido que esse comportamento dele já era um problema, doença antiga. Com certeza. E aí, quando eu voltei, aos poucos eu fui conhecendo, fiquei decepcionada, mas eu achei também que por amor a mim, eu achei que eu poderia ajudá-la a mudar. Não, cada vez foi piorando o relacionamento. E você ficou grávida no meio dessa história? Não, aí nesse período, ele estava fazendo o segundo divórcio, né? Ele tinha um filho já na época de 8 anos, do primeiro casamento. E eu disse, olha, Stefan, eu não quero um filho porque eu não sou uma mulher submissa, eu não quis nunca ter família. O meu primeiro relacionamento como mulher, eu tive uma filha hoje, 26 anos. Eu tenho uma filha adulta, tenho uma netinha de 6 anos. Olha, que coisa. Então eu falei, eu não quero ter um outro filho. Uma neta de 6 anos e um filho de 8. Exato, a diferença é grande, né? Uma filha de 6 anos e um filho de 8 anos. E eu falei, eu sempre fui independente. Minha mãe me ajudou a criar essa filha hoje, 26 anos. Certo. Quando eu fui para a Suíça, minha filha tinha 15 anos. E aí eu disse, bom, então, o que a gente vai fazer? Aí eu procurei um médico na Suíça, fiquei estéril por 16 meses. E aí, como explica, eu fiquei grávida desse meu filho hoje, Iago. Fiquei grávida e ele dizia para mim, não, faz aborto. Certo. E aí, tipo, como ficar na Suíça, porque ele não podia, ele fez promessa de casamento pra mim, porque na Suíça funciona assim. Você faz uma promessa de casamento pra dizer, você casa com essa senhora, que é estrangeira, você conhece bem, a doutora conhece bem como é que funcionam as leis. Sim. E depois você casa com ela, você tem um período de 6 meses pra você poder casar. Certo. Até que chega os documentos do Brasil, do país de onde é a pessoa, é traduzido, e depois você pode casar sem problema, né? Certo. Bom, aí o que aconteceu? Ele fez esse promessa de casamento na prefeitura, não foi respeitado, aí eu não aguentei. Quando eu comecei a conhecer o caráter, os problemas dele, emocionalmente, psicologicamente, eu falei, não, sem chance, não tem. Tinha muitas brigas, muitos conflitos, mas eu já estava grávida. E aí, o que eu faço? Bom, eu falei, eu vou em frente com essa gravidez, já criei uma filha sozinha. Ele não queria que você fosse em frente com a gravidez? Não, ele dizia pra eu abortar. Eu dizia que não. Eu já criei um filho sozinho, eu poderia criar um outro filho sozinho. Aí eu falei, tudo bem, eu vou em frente, eu volto pro Brasil. Eu tenho minha mãe, minha família pequena, mas sempre me apoiou. Aí eu falei, eu volto pro Brasil. Aí, como eu estava grávida, a própria lei da Suíça, nesse ponto, ela é coerente, flexível. Aí eu poderia ficar lá até um período, né, até ter a criança. Até ter a criança. E nesse período, eles me deram um visto renovado. Foram cuidando de você. De mim. Eu fiquei com o pai. Meu filho nasceu. Né? A gente tentou várias vezes. Mas é verdade que aí a coisa degringolou a tal ponto que chegou até a entrar a polícia no meio. Entrou polícia porque ele bebia. E a partir daí você chegou também a perder a guarda do seu filho. Não, mas não exatamente por esse motivo. A guarda foi assim, quando
Ele perdeu várias vezes emprego, problema de álcool, Certo. porque ele, quando tinha problema no relacionamento, ele deixava como eu diria, envolver um lado emocional e profissional. Então, o que acontecia? Perdi o emprego. Perdi o emprego. Eu volto aqui já já, você vai me contar essa história em detalhes, como vocês estão vendo, não é um caso simples. O da Eliane, o Haroldo Lopes já já vai falar sobre isso, a doutora Regina também, porque houve um momento em que na Suíça as autoridades não queriam o filho nem com a mãe e nem com o pai. Por quê? Já já ela